Boa noite. Meu nome é Rosane, eu sou consultora bem-estar da Terra e hoje eu vim falar para vocês, né, desse assunto que é inflamação, né? E eu entrei na do Terra por conta, né, contar um pouquinho da minha história. Eu entrei na do Terra exatamente por causa de uma rinite, né, da minha filha. E aí a Gisele, que me apresentou os óleos, né? Eu já gostava, já estava estudando sobre o óleo essencial, né? E aí a Gisele me mandou um WhatsApp, né? Falando que ia fazer um grupo de estudo de óleo essencial. E aí eu entrei nesse grupo e falei para ela, olha, se você resolver a crise alérgica da minha filha, eu vou começar a usar os óleos, né? E aí ela me fez uma visita, chegou bem numa crise que minha filha estava de alergia. E aí misturou, fez uma energia ali na hora. Se não me engano, foi a lavanda, o peppermint e o limão. E ela colocou na mão dela, né? Ela inalou, passou. E nós começamos a conversar. E aí passou assim, não foi nem 5 minutos. Eu percebi que a minha filha tinha parado de fumar, coçar o olho, né? Estava tranquila. E aí eu perguntei para ela se tinha melhorado, e nem ela tinha percebido. Ela falou, nossa, mãe, melhorei. Eu falei, não, então, pô, já quero, né? E aí, a partir daí, eu entrei na do Terra, então, quando chegou meu kit, já fiz um monte de sinergias e fui orientando a família inteira, e sempre com ótimas respostas, né? Então, eu decidi de divulgar isso, né? Levar toda essa informação, ajudar mais e mais pessoas. E aí eu me tornei, então, consultora bem-estar da Duterra. E aí hoje, então, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre essa questão da inflamação e como os óleos essenciais podem ajudar. Então, existe uma gama grande de óleos, né, que ajudam em várias situações, e eu vou falar aqui um pouquinho, então eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Então, os perigos, né, da inflamação para a saúde e como, né, vou falar um pouquinho como que a gente pode estar usando os óleos em relação à inflamação. Passou demais. Acho que meu computador está lento. Então, vou falar só um pouquinho, né, sobre o que que é inflamação, que às vezes a gente pensa que inflamação é uma situação ruim, né, e ela, na verdade, é um sintoma de alguma coisa que não está bem no organismo. Então, ela é uma resposta natural do nosso corpo, que acontece quando algum organismo, né, encontra, né, frente a uma infecção. Então, essa infecção pode ser bactéria, vírus, parasita, também quando tem alguma lesão ou quando tem algum trauma. Então, sempre que acontece alguma coisa que foge à homeostase do organismo, o corpo faz toda uma mobilização do sistema imunológico para reverter e voltar, então, à homeostase do corpo. E nessa situação, que ele traz, então, essa resposta inflamatória, que tem como objetivo, então, eliminar a causa dessa lesão. E, normalmente, essa lesão, ela traz várias células morrem, né, são danificadas, peles, tecido, e o objetivo da inflamação, então, é recuperar, fazer a recuperação desse tecido e dessas células. E, às vezes, é uma reação exagerada, que aí é o que a gente não quer. Então, as principais causas, né? Pode ser, como eu já falei, por bactérias, vírus ou fungos, por questões de traumas, né? Entorses, fraturas, a irradiação ao calor, queimadura, acidentes, doenças alérgicas, doenças agudas, então dermatite, cistite, bronquite, normalmente é uma resposta exagerada do nosso organismo, né? A essa
essa inflamação. E também doenças crônicas, né? Então, lúpus é uma dessas doenças, diabetes, a artrite reumatoide, que a gente, né, escuta bastante, né? Várias pessoas próximas da gente sempre estão relatando ou diabetes ou artrite. Psoríase, colite ulcerativa, então são alguns exemplos de doenças crônicas e que os óleos podem estar auxiliando bastante aí na melhora desses sintomas. Então, na inflamação aguda, são presentes os sinais, sintomas mais tópicos, né? Então, o calor, vermelhidão, inchaço, dor, e aí podem durar pouco tempo e que o organismo consegue resolver. E, por outro lado, a inflamação mais crônica, são sintomas mais demorados, às vezes 3 meses, mais anos, né? Então, tem pessoas que têm anos que têm as doenças crônicas que não conseguem, elas têm alguma melhora, mas sempre estão, sempre voltam, né? E às vezes limitam funções, né? Então, a diferença entre inflamação aguda e a crônica é a intensidade desses sintomas e o tempo que esses sintomas duram, né? O tempo que demora a curar essa inflamação. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, né, do que acontece na inflamação. Então, a gente tem primeiro um estímulo inicial que vai desenvolver, então, esse processo inflamatório. E aí a gente desenvolve uma resposta imune e tecidual que também provoca um aumento dessa inflamação, mas logo ela é resolvida e aí volta então a homeostase celular e tecidual. Então, isso aqui, quando tem um sistema imune adequado, né? Essa inflamação aguda, ela costuma ser resolvida, ser solucionada mais rapidamente. Mas, às vezes, tem uma falha nessa resolução, e aí as doenças inflamatórias se tornam crônicas, né? E e às vezes alguns estímulos são excessivos, e aí também a resposta imune e tecidual, ela fica excessiva. E aí a gente causa edema, dor, porque mais células da defesa vão ser solicitadas para resolver esse problema, e aí falha, então, nessa resolução, porque está tudo muito exacerbado. Então, chega muita célula, chega muita inflamação, muito edema, e aí o organismo não consegue e fica nesse ciclo. E aí, então, torna, então, as doenças inflamatórias mais crônicas, né? E aí, essa inflamação pode levar ao desenvolvimento de várias doenças, né? Então, o que que contribui? O sedentarismo, porque aí a gente fica com menos movimento, menos circulação, então isso vai diminuir a oxigenação e aí pode ser uma das causas também de inflamação. O sedentarismo também aumenta peso, leva à obesidade, que a gente sabe que é uma inflamação crônica, multicausal, né? As desbioses intestinais, que estão bastante relacionadas com a alimentação, né? Com a dietas inflamatórias, principalmente com alimentos ultraprocessados, né? Então, tudo isso vai causar essa inflamação, vai aumentar essa inflamação no nosso organismo. Se a gente tem um sistema imune bom, a gente, às vezes, vai levando isso, né? Mesmo que coma ruim, que seja sedentário, a gente pode demorar a estar desenvolvendo alguma inflamação. Mas agora, nessa vida que a gente tem, de muito estresse, de muita cobrança, né? Então, principalmente agora, depois de pandemia, que tudo virou online e parece que a gente não tem tempo, né? Então, como se diz, você está trabalhando em casa, você não está trabalhando. E aí a gente sai do horário de trabalho normal e a preocupação, né, que trouxe várias situações da pandemia aí. Então, várias privação do sono, por problemas, por falta de tempo, por ansiedade. E a questão do estresse, que a gente sabe que aumenta cortisol, que o cortisol é inflamatório, né? E os xenobióticos, que também causam uma inflamação
né, um estímulo para o nosso sistema imunológico estar defendendo a gente. Então, todos esses fatores que levam à inflamação crônica, eles também estão associados a patologias, né? Então, todos esses fatores podem levar à síndrome metabólica, que seria o diabetes mellitus tipo 2, e a causa dele, né, é por alteração mesmo de estilo de vida, né, de vários fatores que contribuem, então, para essas inflamações. As doenças cardiovasculares, então, quando a gente tem cortisol elevado, a gente aumenta as placas de ateromas, né, a obesidade, então isso tudo vai aumentar a adesão dessas placas, e aí isso causa uma inflamação também endotelial, câncer, porque a gente sabe que as células começam a se replicar de maneira diferente, né? E errada, então, desenvolvendo alguns tipos de câncer. A depressão e a ansiedade, que também, hoje a gente sabe que está muito relacionada à questão intestinal, né? À alimentação, às desbioses, ao estresse. Doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, as sarcopenias, e leva à oxidação, levando às vezes a um envelhecimento mais acelerado. Então, isso tudo vem da inflamação, e a inflamação pode vir de toda uma situação e um estilo de vida que a gente tem. E aí, como que algumas coisas, né, que podem fazer a gente mudar essa resposta imunológica. Então, são cuidados de saúde mesmo, de estar, né, fazendo exames, né, observando, se autoconhecendo, reduzindo o acúmulo de produtos tóxicos. Então, assim, tudo que a gente põe na pele, tudo que a gente pega, tudo que a gente come, produtos de limpeza. Então, tudo isso tem uma carga tóxica muito grande que também fazem essa alteração do sistema imunológico. A questão do estresse, como eu já comentei. Então, para a gente tentar descansar e organizar o tempo e, né, na medida do possível, pensar em desacelerar para a gente conseguir ter um bom sono. O exercício, que melhora a circulação, melhora a resposta imunológica, melhora vários parâmetros, né? Pressão, peso, ânimo. Então, é um estilo de vida, né? Então, ter uma vida mais ativa também ajuda a diminuir essa resposta inflamatória. E a questão da alimentação, como eu já comentei, né? Então, produtos mais naturais, mais coloridos, pequena quantidade, né? Para a gente estar diminuindo aí essa resposta inflamatória. E como, então, que os óleos essenciais podem ajudar? É um assunto muito amplo, e aqui eu vou estar abordando de forma mais objetiva, por causa do nosso tempo. Então, aqui, eu peguei aqui o grau anti-inflamatório dos óleos, né? Então, quer dizer que a gente pode usar só esses óleos aqui para anti-inflamatório? Então, se eu estou com uma infecção, eu vou usar todos esses óleos aqui? Não. Então, o óleo principal que a gente tem aqui é o de copaíba, né? Então, vocês estão vendo aqui que ele tem 4 cruzes, o grau 4 de um óleo anti-inflamatório. Aqui eu não coloquei o breu branco, porque eu peguei essa informação dessa edição do livro, né, Moderno Essencial. E nesse livro não tem, o breu branco não entra aqui nessa classificação, pelo menos eu não achei. Mas ele também tem um grau anti-inflamatório muito elevado. E aí a gente tem também o alecrim, também é um óleo que deve estar muito presente nas sinergias que a gente faz nesses casos de inflamação, de dor. Bergamota, os cítricos têm a característica de ajudarem na circulação, né, diminuição de edemas, então o bergamota seria um deles, além de trabalhar a questão emocional também, porque o bergamota traz essa questão da autoestima, né, do bem-estar, da felicidade, e isso diminui níveis de cortisol, que também vai diminuir essa resposta inflamatória. Camomila romana, que a gente tem muita indicação dela para questões inflamatórias de pele, né? O manjericão, que
também tem um poder, então a gente pode estar usando ele, inclusive, nas preparações mesmo, né? Ou, além do manjericão pronto mesmo, o óleo essencial, sendo uma rotina dentro da nossa cozinha, né? Da nossa culinária, para que ele possa estar ajudando aí nessa resposta imunológica. O mirra, o frankincense. Então, sempre que tem alguma resposta inflamatória, os óleos que a gente pode estar tendo certeza que vai dar esse apoio para a gente, né, com esse alto grau anti-inflamatório, seriam esses. Só esses? Não. Né? E quando a gente faz algumas sinergias, a gente potencializa ainda o efeito dos óleos, né? Então, os óleos que são duas cruzes em relação ao anti-inflamatório. Lemongrass e cardamomo, além de ser anti-inflamatório, eles também trazem muito essa questão de antidepressão, de diminuição da ansiedade. Então, são óleos que, só por esse fator também, não só pela questão química, né, de ser anti-inflamatório, mas também essa influência de diminuir a ansiedade. E a gente quebra também todo o ciclo de estresse, que é altamente inflamatório. Né? O turmeric, que está, né, hoje o princípio ativo dele é a cúrcuma, né, que tem vários estudos comprovando a eficácia da cúrcuma na diminuição de dor, na diminuição de inflamação. Então, mesmo tendo duas cruzes, é um óleo que a gente sempre está usando para diminuir essa questão inflamatória. O L-Crisium, o Peppermint, que a gente usa muito para dor, o efeito dele de aquecer e gelar, ele melhora essa circulação e também diminui essa resposta inflamatória, ajuda o organismo a resolver mais rápido essa inflamação. Então, por isso que ele também é tão utilizado e tão indicado em relação a dores, né? E, normalmente, a inflamação, ela está quase sempre ligada à dor. O lavanda, a gente usa, indica ele com um monte de coisa, e ele também tem esse poder anti-inflamatório, e ele é calmante, a gente sabe de várias propriedades do lavanda, que faz parte, que é importante, né, nessa questão anti-inflamatória. O green mandarim, que também é um outro cítrico, que a gente quase não usa, mas ele também tem um efeito muito poderoso nessa questão anti-inflamatória. E os óleos que não têm um poder tão forte inflamatório, mas possuem características inflamatórias e a gente já sabe, é de conhecimento popular, né, o uso deles já há vários séculos, né, também nessa questão anti-inflamatória. Então, a canela e a cássia, né, são óleos sabidamente anti-inflamatórios que diminuem dor. Fênel, eucalipto, o gerânio, que a gente foca ele mais para a questão hormonal, do feminino, né? Mas ele também, em sinergia com outros óleos, tem esse poder também de acalmar e anti-inflamatório também. Laranja, patchouli, tigriano, pimenta rosa, o melaleuca que a gente usa demais como antifúngico, mas ele também tem poder anti-inflamatório, também tem poder calmante. O Siberian Fir, que é um pinheiro que tem um efeito emocional também e deve sempre estar presente também nas sinergias, né, para dor, para inflamação, como anti-inflamatório. E eu vou falar, né, aqui do breu branco, que foi um lançamento agora da Duterra. É um óleo brasileiro, né? Então ele também é lá da Amazônia. A gente fala que ele é o olíbano brasileiro, né? O incenso brasileiro. Então ele tem várias indicações, mas eu voltei aqui mais para a questão do sistema inflamatório, né? Então ele dá esse suporte anti-inflamatório, questão respiratória, pele, cirurgias, traumas, né? Então, na convenção a gente teve um estudo mostrando, né, um grupo de dentistas que faz cirurgias ortognáticas, que são aquelas cirurgias que mexem bastante com a boca, que sempre é um pós-operatório muito difícil, muito complicado, né? Às vezes é mais rápido e que normalmente
o paciente tem que estar tomando antibiótico, né? Ou previamente, logo após a cirurgia, e normalmente medicamentos para dor. E nesse estudo que foi apresentado na convenção, eles faziam um preparo do paciente com os olhos antes da cirurgia, e aí entra o orégano, na verdade, o Flonks, que eu vou apresentar, falar dele aqui no finalzinho, que vai fazer é uma bomba imunológica, mas ele faz esse equilíbrio dessa resposta imunológica. Então, quando a gente usa o Flonks, que é uma associação de 5 óleos, né? A gente equilibra essa resposta para que ela não seja exagerada demais e nem esteja baixa demais, né? Então, eles faziam esse preparo antes da cirurgia com os olhos para melhorar essa resposta imunológica do paciente. Na hora da cirurgia, eles usavam o breu branco tópico, né, do lado de fora, antes da cirurgia, e faziam a cirurgia. E aí eles comparavam, porque normalmente eles faziam a cirurgia nos dois lados. Então, o lado que eles mexiam menos, colocavam menos placas, eles não pediam para o paciente não usar o breu branco. E usava o breu branco na face, do lado que a cirurgia demorou mais e que foi, né, mais agressiva. E aí a resposta dos pacientes, o depoimento dos pacientes, as fotos e o resultado da pesquisa é que o breu branco foi eficaz e, inclusive, uma das pacientes ficou surpresa porque ela já tinha feito uma cirurgia, teve que tomar antibiótico, teve que tomar remédio para dor. E essa cirurgia que era maior, ela ficou receosa, mas que no final ela concordou que usou apenas o breu branco e não precisou de usar antibiótico e nenhum outro remédio para dor. E a recuperação dela foi muito mais rápida do que a cirurgia anterior, que tinha sido menor, né? E existem outros estudos também que estão sendo desenvolvidos, que já desenvolveram, com esse poder, né, do breu branco para diminuir essa questão da dor. E o uso tópico dele. Então, ele é esse poderoso suporte anti-inflamatório, ele ajuda na liberação das ocitocinas, que diminuem essa resposta inflamatória. Então, ele regula, né, também a ação inflamatória, como eu falei, não deixa que o organismo dê uma resposta exagerada à inflamação, ajuda na cicatrização, diminui também a ansiedade, diminui cortisol, aumenta o GABA, que é um transmissor, né? Neurotransmissor, que faz essa questão de diminuir a ansiedade. Então, ele aumenta o GABA e aí faz com que a ansiedade também diminua e aí a gente, né, quebra aí essa cadeia aí do estresse. Ele reduz também colesterol por ser antioxidante, então também tem um estudo na USP que mostrou a eficácia do breu branco na redução do colesterol. E aí ele reduz edemas também, que foi o que foi comprovado nessa pesquisa lá, que foi apresentada na convenção. E o nosso queridíssimo, né, o copaíba. Então, o copaíba tem várias funções, né, e eu resumi aqui nessa questão do suporte do sistema endocannabinoide. O que é esse sistema? Esse sistema endocannabinoide, ele é responsável por controlar, por fazer o equilíbrio, né? Ele influencia esses 3 sistemas, né, do nosso organismo. O sistema nervoso central, que é quem controla ele é o cannabinoide 1, e o sistema endócrino e o sistema imunológico, que quem controla ele é o CD2. E aí existem, né, o CBD da planta que está sendo tão falado, existem vários tipos que atuam ou no sistema, ou no CB1 ou no CB2. E o diferencial do copaíba, e aí tem efeitos colaterais, né? Porque o efeito no sistema nervoso central, ele diminui dor, diminui inflamação, mas ele também tem outras alterações
psicológicas, né? Então, existem, por isso que existe uma resistência, né, e alguns tabus no uso do CBD. E no copaíba, o tipo de CBD que tem nele, de cannabinoide que tem no copaíba, ele consegue atuar tanto no receptor CB1 quanto no receptor CB2. E ele não causa os efeitos neuro que o cannabinoide da CBD, né, da planta que está sendo usada, promove. Então, ele não tem esse efeito colateral. E a quantidade que tem na copaíba é uma quantidade que faz um efeito terapêutico. Então, é importante o diferencial do copaíba no uso para dor, do sistema endócrino, do sistema imunológico, ele atua nos dois receptores, sem os efeitos colaterais. Então, no sistema nervoso central, ele diminui pressão, né, diminui ansiedade. Na questão do sistema endócrino, ele diminui apetite, ele diminui inflamação. No sistema imunológico, ele vai fazer o controle, o equilíbrio desse sistema imunológico. Então, usando o copaíba, e aí a gente pode, o copaíba é um óleo que a gente pode usar das 3 maneiras, né? Então, a gente pode usar ele, a ingestão, que tem um efeito nessa questão do sistema nervoso central, mais especificamente, mas ele faz uma desinflamação do organismo como um todo. No sistema endócrino também, a ingestão, mas o uso tópico dele também tem o efeito, né? Tanto na pele quanto em todo esse sistema. E o uso inalatório, que aí tem a questão do foco, do pensamento, da calma e do controle, do equilíbrio desse sistema endocannabinoide. Então, o copaíba, então você vê 2 óleos brasileiros fortes, que é um uso assim já conhecido, né, de todos os brasileiros, e que já tem vários estudos comprovando toda essa eficácia dele em todo o sistema. Então, o sistema cardíaco, sistema vascular, sistema neurológico, sistema endócrino, diminui fome, diminui inflamação de fígado, né, faz com que o rim trabalhe melhor. Então, é um óleo que tem que estar presente né, nas sinergias para dor ou anti-inflamatório. E aí, a gente pensa também na questão da imunidade como um todo. Então, eu peguei aqui esse é um e-book da Tati, né? Coloquei o link aqui para vocês, para quem quiser estar lendo por completo, que ela está falando só do front, nesse material dela. Muito, muito bom esse material. E aí, por que usar o front, né? Porque ele vai estar exatamente regulando essa resposta imunológica. E o que tem nesse front? O frankincense, que é um regenerador celular, o limão, que vai limpar e desintoxicar, inclusive nas questões de colesterol, também tem vários estudos mostrando a eficácia dele de dissolver as placas, né? E também é um dos protocolos para quem tem esteatose hepática, então o limão também ajuda nisso. Então, ele limpa e desintoxica. O OnGuard, que é um mix de óleo, que vai promover, então, uma resposta do sistema imunitário, né, saudável. O orégano, que é antioxidante, antibiótico, e que tem todo um poder de limpeza do organismo e desparasita, né, um poderoso antiparasitário também. O melaleuco, que é antiviral, antisséptico. Ai, né? E o copaíba, que é o anti-inflamatório. Então, antes, sempre quando a gente
começa, inicia a usar os óleos essenciais, sempre a gente indica usar o front, porque ele vai estar trabalhando lá o intestino, né? A gente faz o uso dele para adultos, a ingestão. Então, ele vai estar fazendo toda essa modulação intestinal, porque a gente sabe hoje que o intestino é o segundo cérebro, né, da gente. Então, ele pode curar várias doenças, pode inflamar, pode causar várias doenças e pode melhorar também várias doenças, né? Então, quando a gente usa o front no início, a gente está preparando o organismo para que a gente receba todos os benefícios dos outros óleos, né? Então, por isso que a gente usa, indica, e o copaíba está aí dentro desse front, por todo o efeito sistêmico que o copaíba pode causar devido à sua composição mesmo, dos compostos químicos que tem nele. Então, eu optei hoje por falar desses dois óleos, que são dois óleos brasileiros e que precisam ser muito explorados, que têm um efeito comprovado, vários estudos comprovados cientificamente, da eficácia deles como anti-inflamatório, né? Tanto o breu branco quanto o copaíba, além de outros efeitos que ele tem no nosso organismo. Então, eu agradeço a participação de todas, eu vou encerrar a gravação e fico à disposição aqui para vocês perguntarem, para a gente tirar dúvidas, tá?